Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CARF, período da tarde, no dia 16 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nelson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcelo Abá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Peronodolovics e André Severo Chaves. Serão analisados nesta tarde os itens 264 a 296 da pauta. O primeiro item 264, o processo é 10.241.720.436, 2015-24. A recorrente é GF Valiante Microempresa. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Esse é um bom caso para voltar, porque ele é bem tranquilo. Então, também tratamos aqui de uma exclusão do Simples, motivada em existência de débitos. Contribuinte, no âmbito da impugnação, ele vai alegar genericamente que impugnou administrativamente os débitos. Na DRJ foi analisado e não foi encontrado essas impugnações, então foi mantida a exclusão. No âmbito do recurso voluntário, o contribuinte vai alegar que a exclusão representa sanção política para a cobrança de tributos, o que é vedado pelo STF e implicaria violação a diversos dispositivos constitucionais. E aí o recurso é tempestivo. No mérito, a recorrente não impugna diretamente a decisão recorrida, indicando só fundamentos que contestam a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos prescritos na lei do Simples. Então, é caso de aplicação pura e simples da súmula 2 do CARF. Então, aqui é caso até de não conhecimento, porque a única matéria que ele recorre é matéria de ordem constitucional. É isso, é como voto, presidente. O senhor vota em não conhecer do recurso voluntário, correto? Exatamente. Senhores, algum comentário? Vamos ao doutor Nelson. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Então, também acompanho o relator, ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Bom, agora é o item 265, processo... Alguém falou? Não. Pois não, diga. Não falei não, presidente. Desculpa, tá certo. O item é o 265, o processo é o 13.971.721.010.2015-31. Recorrente é Monterme Indústria e Comércio Limitado, da EPP. O relator, doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Então, 265, né? Aqui também trata-se de caso de exclusão do Simples Nacional. Basicamente, diante da existência de débitos, e aí são vários débitos aqui, tem 21 débitos de PIS, COFINS e RPJ. A empresa alegou que parcelou seus débitos e que pagou de boa fé a primeira parcela em 2015. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve a exclusão do Simples, e no âmbito do recurso voluntário ela repisou os argumentos da impugnação, da manifestação de conformidade. No que diz respeito ao voto, também não existe controvérsia nesse caso com relação à exigibilidade do voto, dado que não foi... na verdade, o parcelamento ele foi cancelado, esse parcelamento foi citado pela defendente ali, em virtude de falta de pagamento, isso já estava constando no acórdão da RJ aqui, e aqui eu repito. Então, eu conheço e nego provimento ao recurso voluntário, também relativamente tranquilo. Ok, tranquilo, né, pessoal? Vamos votar, então, doutor Nelson. Acompanho, senhor presidente. Doutor Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André.
Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 266, o processo 10.926.720.032/2012-99. O recorrente é Dulcene Fátima Marília, Mãe e Companhia Limitada, EPP. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor, que é o relator. Perfeito, presidente, obrigado. O item 266 também trata-se de exclusão do Simples nacional e o motivo é comercialização de mercadorias objetos de contrabando. Então aqui é um pouco do que a gente julgou lá atrás, né, hoje de manhã, que acho que foi o caso de sua relatoria. Então vou passar aqui para a leitura do voto. Então aqui, só antes de passar para a leitura do voto, né, o contribuinte, ele descobriu com um certo atraso ali a exclusão dele do Simples, porque ele não conseguiu obter as certidões negativas. E aí o que acontece é que ele apresentou uma argumentação de que o contador não teria como fazer a escrituração retroativa relativa aos períodos anteriores, já que ele não tinha a escrituração contábil dos períodos anteriores. No âmbito da DRJ, foi mantida a exclusão do Simples. A recorrente alega, e aqui eu trago alguns trechos que são importantes, né, que deve restar comprovado de maneira inconteste que as mercadorias não possuíam nota fiscal e que não houve desembaraço aduaneiro com o pagamento dos impostos. É direito da requerente realizar sua defesa. A conduta da Receita Federal viola os princípios da presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. A exclusão do Simples com efeito retroativo causará impacto financeiro que comprometerá a própria existência, etc., com até caráter confiscatório, e que havia regularidade fiscal e também segurança jurídica ao tempo em que a empresa recolheu os tributos. Então, a exclusão, sem que tenha havido má fé, ela fere o princípio de segurança jurídica. Então, indo propriamente para o mérito, o fato é que teve uma pena de perdimento, que ensejou a exclusão do Simples Nacional. Ela foi confirmada no processo administrativo que foi julgado a sua revelia. Aqui eu trago, inclusive, o trecho aqui do processo que foi julgado a revelia dela. Então, não há que se falar em ausência de comprovação. E aí, nesse caso aqui, vale destacar que ele também não trouxe nenhum documento, nenhuma documentação de que, de fato, teria um suporte, aquela mercadoria, etc. e tal. E no que diz respeito às alegações mais genéricas de constitucionalidade, a gente não tem como discutir aqui no âmbito do CARF. Então, por mais que a gente possa se solidarizar com algumas dificuldades encontradas com a empresa, no que diz respeito à reapuração da contabilidade, já que ela não tinha documentação nenhuma, né? Isso não tem como condão afastar a exclusão do regime simplificado. Então, conheço e nego provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Senhores, também não tem muito que ser discutido aqui, não, né? Está no apreensão de mercadoria, contrabando, aquela representação. Doutor Neilson. Professor, eu acho que ele não traz nenhuma contestação aos fatos. Não traz. Foi, provavelmente, mercadoria, aquele espuma de barbear, tem um monte de coisa. E ele não tinha escrituração, entendeu? Aí, Pois só o fato de não ter escrituração já é um motivo de exclusão do Simples. Já confessou. Mais uma razão. Eu acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Em que pese, né, não pareça necessariamente contrabando, né, Neilson, mas, assim, de qualquer forma, não tem como dar nenhum nível de rastreabilidade aqui, né? Então, pela ausência de prova. Então, acompanhar. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho o relator, presidente.
Eu também acompanho o relator e fica da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Falou em espuma de barbear, eu me lembro daqui do filme Parque dos Dinossauros, né, que eles pegavam, colocavam os embriões dos dinossauros na espuma de barbear, né? Espero que não tenha sido isso. Agora, o próximo item da pauta é o 267, o processo 13.560.720.242, 2016, 95. A recorrente é GB Cerqueira e Companhia Limitada, EPP. Doutor Alexandre está com a palavra mais uma vez. Obrigado, presidente. Então, esse aqui é o caso 267 da pauta. Também estamos tratando aqui de uma exclusão do Simples Nacional. A justificativa é a existência de débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa. Então, trago aqui a lista dos débitos inscritos, né? Já com a Procuradoria-Geral da Fazenda. A interessada, né, hora recorrente, apresentou manifestação de conformidade, na qual aduz que os débitos faz menção que o ato de exclusão está garantido por penhora de bem imóvel em valor superior à da dívida, conforme demonstrado no documento. Diz que não foram detectadas pendências nos controles da Receita e da Procuradoria da Fazenda. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve a exclusão. No âmbito do recurso voluntário, aqui eu até trago também a foto aqui, a recorrente apresentou a petição em que informa que basicamente ela teria parcelado os débitos em discussão, como faz prova dos documentos DAO e dos respectivos DARF do pagamento em anexo, desistiu dos recursos ajuizados no processo judicial em atendimento ao que preconiza a medida provisória aqui. Indo para o voto, né, o recurso é tempestivo, a recorrente ela não impugna diretamente as razões de decidir do acórdão ACO, tornando definitivo ali. A regularização posterior dos débitos não autoriza a alterar o entendimento quando a validade da exclusão pelo período em que se cometeu a irregularidade fiscal nos termos da lei de vigência. Então, ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento. Aqui também, a contribuinte, ela até regulariza, aparentemente, mas posteriormente. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Acho que eu posso passar logo para a votação também, um processo bem simples, né? Está bem claro, bem objetivo do doutor Alexandre. Doutor Neilson. O FG está pedindo a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor Efigênio, me perdoe. Só um detalhe, Alexandre, você colacionou a emenda do voto anterior, ele está falando de contrabando de descaminho. Acho que deve ter aproveitado o voto, a emenda da DRJ é outra. Só para você fazer um ajuste aí. Obrigado. A emenda que você colocou está falando de contrabando de descaminho. Obrigadão, Efigênio. Nada. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Então, podemos votar, né? Doutor Neilson. Acompanha, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanhe, presidente. Doutor Efigênio. Doutor Tualá. Doutor Efigênio. Acompanhe. Doutor Jefferson. Acompanhe, presidente. E doutor André. Acompanhe, presidente. Também acompanho e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 268. O processo é a 11.065.723.031.2011.65. O recorrente é Skip Indústria de Alimentos Limitada, EPP. A relatora é a doutora Gisele, a quem passo imediatamente a falar. Com a senhora, doutora Gisele. Vamos lá. Presidente, eu vou tentar também resumir e já logo direto para o voto, né? Aqui é a exclusão do Simples Nacional, com efeitos retroativos, inclusive com o efeito de que a contribuinte fique impedida de optar para o Simples Nacional pelos próximos 10 anos, pela exclusão em razão de interpostas pessoas, tá? Da ocorrência de simulação, enfim, de conduta fraudulenta, tá? Então, aqui o que acontece? A fiscalização, ela conclui que a Fazenda, que seria uma empresa ligada a essa SKIP, que é a hora recorrente,
não são empresas independentes, tendo sido a segunda constituída para fim de evitar suposta ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias patronais relativas à primeira, uma vez que estando os empregados registrados na SCIP e a fazenda usufruir regularmente de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às micro e pequenas empresas, além de gerar créditos tributários de PIS e COFINS, uma vez que é contribuinte pelo regime não cumulativo. Então, o ADL foi muito claro nesse sentido, tá, presidente? E, na sequência, o contribuinte apresenta, né, manifestação de inconformidade, traz algumas questões preliminares de supostos vícios, o que a DRJ acaba superando com tranquilidade, ela não traz em sede de recurso voluntário essas questões preliminares, vocês vão ver que no voto já as considero incontroversas, e aí ele traz algumas questões relacionadas à suposta licitude da operação de industrialização por encomenda, então que ele e a fazenda estariam ligados porque uma faria industrialização por encomenda com a outra, ele traz um contrato, a gente vai falar um pouquinho mais no voto. Tá? Inexistência de grupo econômico e impossibilidade de condenação antecipada, dentre outras, né, questões mais aleatórias. Eu vou partir para o voto, tá, gente, se vocês me permitirem, porque eu vou analisar cada uma das questões, ok? O recurso voluntário é tempestivo, ele cumpre os demais requisitos, então eu admito, passo a tomar conhecimento e apreciar. Então, aqui eu já coloco essa questão das matérias em controvérsias, principalmente com relação às preliminares. Conforme relatado, o motivo da exclusão é o inciso 4, né, a Constituição ocorrer por interpostas pessoas. De fato, foi feito um trabalho fiscal absolutamente minucioso nesse sentido, e aqui, presidente, eu sempre acho importante, né, diferenciar esses casos de zonas cinzentas. Por hora, a gente acha que ainda não pegou, desde a sua presidência, nenhum caso assim, que envolva planejamento, mas eu gosto sempre de fazer esse disclosure, se eventualmente ou alguém pode vir a concordar pelas conclusões do meu voto, mas eu sempre coloco essa questão, né, então, em que pese essa relatoria seja extremamente sensível aos argumentos atrelados à legitimidade do planejamento, quando as operações estão calcadas em atos lícitos e diante da inexistência de legislação apta a limitar a capacidade de contribuinte, porque, no fundo, aqui o grande argumento do recorrente é que este caso seria uma zona cinzenta, então estaria, né, no escopo de elisão e coisas do gênero, então eu fui obrigada a mostrar, olha, isso aqui seria elisão ou seria ainda situações não disciplinadas pelo parágrafo único do 116, que tem de regulamentação, mas não é o caso em concreto há simulação, tá? Então, eu tive que fazer esse disclosure para deixar muito claro que aqui não se trata dessas zonas, tá? Então, estaria aqui, limitar a capacidade de contribuinte de se auto-organizar e de gerir suas atividades como era o ano fiscal. O caso concreto não representa essas reais zonas cinzentas, denominam aqui zonas cinzentas, caso em que a autoridade fiscal se vale das figuras relacionadas ao abuso de direito, forma, negócio jurídico indireto e inexistência de propósito, que não tem amparo no direito brasileiro, e conforme sinalizado pelo STF no julgamento ainda em curso da ADI 2446, faz-se necessária a regulamentação do parágrafo único do 116 para fim de legitimar eventual aplicação dessa norma anti-abuso. Aí eu faço uma análise do parágrafo único do 116, mostrando essas questões relacionadas a essa teoria. Eu acho que eu não vou ler aqui nessa ocasião, presidente, para não retardarmos, uma vez que não vai influenciar diretamente o nosso caso concreto, mas eu acabo tendo que registrar. Vocês estão de acordo nesse sentido? Posso, porque a maioria do colegiado conhece esse meu racional técnico, então eu vamos direto aqui para o item 23. Né? A partir de tais esclarecimentos, essa relatoria cuidou de verificar, em caso
se a autoridade fiscal e julgadora logrou êxito em demonstrar a prática de conduta fraudulenta, dolosa ou simulatória por parte do contribuinte. Vejam que o ordenamento jurídico tributário, à luz do 149, já coíbe essas práticas evasivas, independente da regulamentação do 116. No mais, no caso do regime do Simples Nacional, a lei é clara e expressa no sentido de que a exclusão de ofício dá-se quando a Constituição não está certo, da empresa ocorrer por interpostas pessoas. Logo, se a autoridade fiscal demonstra que a SCIP foi constituída por interpostas pessoas, no caso a empresa fazenda, cabe à recorrente, por sua vez, trazer conjunto probatório eficiente para afastar o enquadramento de sua operação como prática simulatória. Ocorre que, no minucioso trabalho realizado pela douta autoridade fiscal, restou demonstrada efetiva dependência operacional entre a SCIP e a fazenda, como se uma única empresa fosse. Então, eu não vou ler tudo, mas os principais pontos seriam, né, quem tiver curiosidade, elas estariam situadas no mesmo endereço, possuem objetos semelhantes, os sócios são do mesmo núcleo familiar, a migração de funcionários da fazenda para a SCIP, justamente sobre esse manto desse contrato simulado de industrialização por encomenda, a confusão patrimonial e desrespeito ao princípio contábil da entidade, e esse contrato de industrialização, a gente vai falar um pouquinho rapidamente dele, mas ele tem uma característica assim bem simulatória, porque no fundo elas não comprovam que de fato essa industrialização por encomenda aconteceu, né, ainda que intimada. Então, ao final da douta autoridade fiscal, ela traz a conclusão nesse sentido, né, que a SCIP foi utilizada como empresa interposta da fazenda, a fim de realmente ter esses benefícios do Simples Nacional. De outra parte, item 28, a contribuinte não apresenta quaisquer provas para fim de contrapor as alegações e comprovações trazidas pelo fisco, de forma a afastar os indícios de simulação. Busca legitimar sua operação à luz do princípio da livre iniciativa e calcada no fato de que a mera economia fiscal não é vedada pelo ordenamento jurídico. De fato, conforme tecnicamente já exposto, que são aqui os outros parágrafos, a mera economia fiscal não é fundamento para a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, mas o fato da sua constituição ocorrer por interposta pessoa. Circunstância esta não refutada pela hora recorrente por meio de conjunto probatório, abre a demonstrar que a SCIP e a Fazenda são empresas independentes com atividades próprias e gestão autônoma. Vejam que a utilização técnica do termo de simulação pela autoridade fiscal não desconfigura a prática evasiva simulatória assistida, porque aí o contribuinte traz, ele usou de simulação, então está enquadrado no parágrafo único do 116, que não tem regulamentação, então eu tive que fazer esse disclosure para fins de exclusão da hora recorrente do regime do Simples Nacional. Tampouco abre espaço para a invocação da ausência de regulamentação no parágrafo único, como já explicado nos itens supra, para fins de desconsiderar os disciplinamentos constantes do 149 e do artigo 29, inciso 1 da Lei Complementar 123. Os indícios constantes do item 26 desse voto, isoladamente, não são capazes de evidenciar a prática simulatória, mas trabalhados em conjunto e não refutados pela hora recorrente, constituem prova suficiente para tal enquadramento. Na simulação, o contribuinte se vale da aparente exteriorização formal de atos e negócios jurídicos lícitos, mas artificialmente deforma o efeito real sobre o resultado produzido. Vale ressaltar 3 circunstâncias centrais que, em concreto, demonstram a ocorrência de simulação. Um contrato de industrialização por encomenda é uma verdadeira ficção, vez que os supostos bens utilizados como insumos e os serviços de industrialização por encomenda prestados pela SCIP são, na realidade, os custos relativos à própria folha de pagamento da fazenda, que acaba por se beneficiar indiretamente e indevidamente do regime do Simples Nacional via SCIP. A clara confusão patrimonial e violação do princípio contábil da entidade. A fazenda, injustificadamente, arca com as despesas da SCIP, mesmo estando
mais de 80 empregados alocados na segunda empresa, hora recorrente. E 3, evidenciou-se efetiva migração dos funcionários da Fazenda para a Skip, ao ponto de, em 2008 e 2009, mesmo sem mão de obra direta empregada, a Fazenda atingiu um faturamento de 4 milhões, valor este superior ao faturamento de 2006 em 134%. Diante desse contexto, é patente que a hora recorrente Skip constitui-se em parte da Fazenda, formando uma única empresa, então, sim, estamos diante desta hipótese. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Excelente, doutora Gisele, muito bom o voto, muito fundamentado nessa questão. Não foi, a fiscalização não colocou o parágrafo do artigo 116, não, né? Porque seria uma... Não. Simulação, né? Ela usou os três, né? Simulação e fraude. Infelizmente, há essa tendência técnica que acaba dando margem para o contribuinte, mas é que ficou, assim... É tão evidente essa questão que não dá, né? Eu sei, é o caso de simulação realmente no Código Civil, que o artigo 149 do CPN permite, né? Embora eu entro no 149, eu não aplico diretamente, depois, se você quiser, presidente, eu passo as razões, né? Mas interessante. Eu não aplico a lei civil propriamente, eu acho que esses temas precisam, salvo a simulação que está no 149, mas abuso de forma, a propósito, para mim, não tem, né, uma disposição via lei complementar em matéria tributária ou ainda regulamentação que possa dar margem à utilização. Lá no AGE a gente vai brigar, em outros casos lá a gente vai brigar. Essa questão da regulamentação é tão clara que em 2002 teve uma medida provisória 66. A 66 e a 635, que também, via declaração de planejamento tributário, tentou trazer agora, quase que a literalidade do meio. Se não me falha a memória, a última pesquisa que eu fiz, foi antes que eu estava no CAF, a segunda sessão aceitava utilizar o parágrafo do artigo 116 em contribuição previdenciária, né? Não sei porquê, mas deixa eu falar. Senhores, tem um comentário, né? Isso aí é um tema muito interessante e bastante instigante, tá entendendo? Mas, com relação ao artigo 116, parágrafo 1, eu concordo integralmente com a senhora, precisa de regulamentação. Eu tive uma briga muito grande em São Paulo com o pessoal da fiscalização sobre isso, tá entendendo? Há uns 3 anos atrás. Briga no bom sentido, numa palestra. Doutor Neudson, o senhor quer fazer um comentário ou podemos votar? Eu estou apto a votar, senhor presidente. Então, pode votar, então, vamos votar. Certo. Só quero dizer que, assim, o fracionamento é um caso de simulação rasteira, sabe? É muita pretensão do contribuinte falar do 116, parágrafo 1º, quando uma fraude que já está prevista no CT há décadas, né? Então, eu louvo a generosidade da relatora com o contribuinte, né, dedicar-se, trazer aqui todo o seu conhecimento, seu arcabouço jurídico para esclarecer o contribuinte que essa estratégia aí, né, não tem nada de excepcional, né, é simplesmente um ilícito tributário. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Perfeito, doutor. Agora, doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 269, processo 10.980.721.918/2010-33. Recorrente é Garja Comercial e Industrial Limitada. A palavra também é com a doutora Gisele, ok? Que é a relatora do processo. Perfeito, presidente. Vamos lá. Esse caso é relativamente simples também, sobre Simples Nacional, né, exclusão da hora recorrente aqui, com relação à constatação de que a empresa apresentou guias, né, GFIPs dos anos de 2007 e 2008,
com omissões relativas aos segurados empregados que lhe prestam serviço. Essa omissão ela se originou do confronto entre as fichas de registro de empregados e as GFIPs apresentadas na ação fiscal. Então, houve um enquadramento aí com relação ao artigo 29, inciso 12 da Lei Complementar 123. Inconformada, a contribuinte ela apresenta manifestação de inconformidade, alegando que o ato não pode prosperar, que as informações serão apresentadas antes do procedimento de ofício ou qualquer irregularidade, tentando aplicar aqui a denúncia espontânea, e que ela não pode ser penalizada por não declaração de fatos geradores de contribuições previdenciárias, em face de tais fatos constarem em GFIP, os valores terem sido bem pagos, que ela teria violação, ampla defesa, enfim, entra com aqueles argumentos constitucionais também. A DRJ, por sua vez, ela julga improcedente a manifestação de conformidade, né, enfrentando todos esses tópicos, né, da validade do ADE, de toda a adequada instrução, da inexistência de cerceamento, dessa questão de inocorrência da espontaneidade. Aí a contribuinte apresenta o recurso voluntário e acaba reiterando os pontos de defesa, né, trazidos na manifestação e bem enfrentados aí pela DRJ. Ainda assim, né, passo ao voto, tá, presidente? É tempestivo, cumpre os demais requisitos e eu tomo conhecimento e passo a apreciar. Então, ela foi excluída, ela não teria declarado e esse procedimento infringiu aí o artigo 32, por sua vez. Aí eu trago a legislação do Simples, né, para mostrar a hipótese, e quanto aos efeitos também. Então, está tudo alinhado. Assim, em observância desses dispositivos, a hora recorrente foi excluída. Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, não evidenciam quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais de ordem material, que impliquem aí em violação ao 1059 do decreto, bem como da legislação do Simples Nacional. Então, eu considero que o contribuinte teve a oportunidade de exercer de forma ampla, né, o seu direito de defesa. Aqui também, com relação aos argumentos de ordem constitucional, aplicação direta, né, o 26º decreto, eu súmula CARF 2, e também, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas de potencial inconstitucionalidade com relação à legislação do Simples. No mérito, a hora recorrente, ela alega que não existem irregularidades ou divergências, conforme potencialmente traz prova de documentos juntados no auto e mesmo no curso da fiscalização, que ela teria recolhido os tributos de acordo com o regime, enfim. Sobre essa questão, foi absolutamente assertivo o voto condutor, que vale registrar que, então, aqui vocês vão ver que ele fez uma análise, um cotejo adequado, inclusive nos sistemas internos, tá? Então, a GFIP retificadora com os assegurados omitidos, com os valores devidos à previdência dessa massa salarial foi juntada, nos processos de auto de infração emitidos contra a interessada, em consulta aos sistemas informatizados da Receita, o GFIP Web, constatei que a empresa Garja não declarou nas GFIPs apresentadas do período questionado todos os segurados e empregados que lhes prestam serviço, ela traz provas, como a interessada não se encontrava mais enquadrada no regime simplificado, deveria ter providenciado a retificação das suas GFIPs, o que acabou não sendo feito. Portanto, a alegação de que as diferenças apontadas, confronto de ficha, registro de empregado e GFIP foram corrigidas, de fato não foram. A unidade da Receita, ao receber a contestação do contribuinte, comandará imediatamente a suspensão do ADE, enfim, aquelas outras questões. Aí ele vem pela análise dos autos, verifica-se que o início do procedimento ocorreu com a ciência do contribuinte, enfim, que todo o início de procedimento foi, né, a contribuinte foi devidamente cientificada, teve chance de participar, teve chance de se manifestar, e não há que se falar em espontaneidade, né, que era aquela aplicação
do 138, tá? Que ela queria, então fica muito claro a inocorrência dessa espontaneidade, eu faço minhas palavras dele nesse sentido. Vejam que a partir das minuciosas colocações, a hora recorrente deveria ter apresentado elementos de prova hábeis a contrapor o arrazoado trazido pela decisão de piso, contudo, optou por repisar as alegações já apresentadas em sede de manifestação, as quais não justificam por si só sua manutenção no regime do simples. Então, eu voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento, porque realmente não há. É que, no fundo, ela foi excluída, ela achou que ela não tinha que seguir com as obrigações relacionadas à GFIP e tudo mais, e isso acabou, né, fazendo com que ela achasse que regularizou, enquanto, na verdade, ela não regularizou e os valores continuaram, né, em aberto. Então, é isso. É como voto. Ok, doutora Gisele. Colegas, podemos votar? Também um voto também claro, no objetivo. Doutor Nilson. Só o fato de eu dizer que apresentou GFIP retificadora já é uma confissão de que a GFIP original estava errada, ela não declarou todos os seus empregados lá na GFIP original, que essa é a razão da exclusão, isso pelo que eu entendi. Então, é uma confissão. Eu acho que o argumento dela está mais para o lançamento tributário, né, do que propriamente para a exclusão dos simples. Eu acompanho a relatora. Obrigado. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 270, é o processo 10.970.720.239.2011.47. O recorrente é Cedro Service Limitada Microempresa. Doutora Gisele, mais uma vez com a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Esse aqui, ele ficou um pouquinho mais longo, vocês vão entender por quê. Na verdade, aqui é a exclusão do simples, só que a contribuinte foi excluída, na verdade, por várias situações caracterizadoras de hipótese de ingresso no Simples Nacional, tá? Então, aqui eu tendo a enfrentar, né, cada uma delas, até para ficar muito claro para o contribuinte essa questão. A DRJ o faz também, né, no curso do voto condutor, né, do acórdão, da decisão de piso, e o contribuinte, ele volta a trazer alguns argumentos basicamente similares, para não dizer idênticos, né, da manifestação de inconformidade, e que foram também rebatidos pela DRJ. Aqui a gente tem tanto aquela questão, eu vou passar diretamente para o voto, presidente, porque daí eu vou um a um, né, porque tem participação dos sócios com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica, tem o tema relacionado à administração com finalidade lucrativa de outra pessoa jurídica por sócio, que a gente viu, desmembramento da pessoa jurídica e despesas pagas pela pessoa jurídica superando mais de 20% do ingresso dos recursos. Então, houve 4 níveis de capitulação. Vocês vão ver que apenas uma delas eu considero que não foi tão configurado, ao meu ver, mas isso assim, ainda assim não é suficiente para manter o contribuinte no simples, uma vez que tem mais 3 que ele violou, né? Então foi uma somatória de violações aqui, né? Então, aqui o recurso é tempestivo, ele cumpre os demais requisitos, eu tomo conhecimento e passo a apreciar. Então, a contribuinte, de acordo com a ADE, com efeitos retroativos para 1 do 1, foi excluída por ser constatada a violação, esses 4, 5 e 9 do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Então, registre-se que não evidencio também qualquer vício procedimental, tampouco processual de ordem material, e, portanto, considero que ela teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito. Então, aqui eu analiso cada uma delas. Uma é com relação à participação de sócio com mais de 10% do capital. Eu vou direto nesse quadro, que eu acho que fica bem claro para os senhores, que está no item 13, mostrando essa participação desses sócios Leonardo, Natália e Rodrigo, principalmente o Leonardo e a Fátima,
E aí eu também reforço bastante o termo de verificação, né, de todo o trabalho fiscal prévio, mais a DRJ, e eu também faço análise e chego aí à constatação que, por via indireta, tá, aí tem 14, o Leonardo Reis Vilela torna-se cotista majoritário da Cedro, vez que tendo 99% do capital dessa Crono e esta participando da Cedro Market Finance 77, ou seja, majoritário detém, na realidade, 99% de 77% dessa e equivalente a participar com quase 76%. Então, a partir dessas circunstâncias, que é comprovado que o sócio Leonardo detém mais de 10% de participação em outra empresa, que não a Cedro Surface Technology, e por essa razão a recorrente não se enquadra aí nesse requisito. Aí eu trago a legislação, então, conforme, né, sobre isso e pronto. Então, conforme demonstra também o anexo 2 da Receita Bruta Global, então, também a gente verifica que ultrapassa. Então, por mais que o legislador não tenha sido expresso quanto à participação direta e indireta, né, porque o contribuinte tem muito isso, é indireta, então não seria aplicável, né, por mais que não tenha isso, e aqui poderia até dar alguma discussão nesse sentido, mas a hora que a gente olha os outros elementos também, 10% do capital de outra empresa não beneficiaria ao tratar da receita bruta global, bem como diante da própria sistemática do Simples Nacional, parece claro em caso que a hora recorrente não perfaz as condições da lei complementar nesse requisito. Logo, não merece ser acolhido o pleito da contribuinte no sentido de afastar a exclusão. A da administração com finalidade lucrativa de outra pessoa jurídica. Aqui também, né, o contribuinte não traz qualquer conjunto probatório hábil a contrapor a conclusão trazida pela autoridade fiscal no relatório, né, que vem e mostra que no ano de 7, 8 e 9 até a sexta alteração contratual registrada na Junta de Minas, o sócio administrador da empresa, esse Leonardo, era também administrador da Cedro, conforme o contrato social, na DPJ de 2009, da Market Finance, que não é a hora recorrente, a outra, consta a remuneração desse Leonardo, então, aí também vem essa questão do artigo 3º, parágrafo 4º da lei complementar, que vede expressamente o ingresso da empresa no Simples Nacional, cujo sócio seja administrador, e ultrapassa aí os 2.400, então, diante das constatações também, considero que deve ser mantida a exclusão da hora recorrente do Simples Nacional. Aqui, deixa eu só lembrar, aqui eu desconsiderei esse requisito, bom, sustenta interessado em sede de manifestação, não ser resultante de desmembramento de outra pessoa jurídica, de acordo com os atos societários, a empresa recorrente foi criada em 7/11, cujo contrato social é datado de 10 de 2007, portanto, não há que se falar em tal ocorrência de ordem societária. Esse fato, inclusive, consta das ponderações trazidas pela autoridade fiscal em sua representação. Então, aí eu reproduzo. Em que pese a hora recorrente não tenha contestado expressamente as ações feitas pela fiscalização no sentido de que a Cedro Service Technology e a Cedro Marketing têm funcionamento no mesmo endereço, conforme a relação de endereços de folhas, utilizam a mesma estrutura administrativa e realizam as mesmas atividades, diferenciando-se somente quanto ao registro de empregados, que foi feito em nome somente da primeira pessoa jurídica, acima, sendo que o faturamento é formalizado na segunda. Tais circunstâncias fáticas não demonstram a ocorrência de desmembramento, mas sim da existência de empresas distintas que acabam formando um grupo econômico. Então, porque aqui não é interposição, é desmembramento. Então, assim, me gerou um pouco de incômodo este enquadramento propriamente, mas o que não, né, então logo com relação ao esquisito, ainda que acolha as ponderações trazidas pela hora recorrente, essas não são capazes de afastar a sua exclusão, tá? Então, porque eu acho que aqui não é bem hipótese de desmembramento, você pode até entrar naquela questão de interposição ou de outra coisa, mas aqui o que evidencia é a formação de um grupo econômico, ela poderia ter enquadrado em outro, mas não desmembramento propriamente dito, ao meu ver.
A hora recorrente se contrapõe aqui despesas pagas pela pessoa jurídica superando mais de 20%. A recorrente, ela contrapõe afirmando que os valores suportados por ela a título de despesas foram apenas 14% superior aos recursos que recebeu, amparando-se em demonstrativos firmados pelo contador e sócio-administrador, que afastariam a acusação. De acordo com o comparativo feito na representação fiscal, que teve com base os dados extraídos do resultado do exercício relativos a 2009 e 2010, o percentual de despesas é bem superior, e aqui eu trago. Já os demonstrativos juntados pela recorrente, as folhações, não comprovam as suas afirmações, pois as relações despesa-receita bruta são as seguintes. Isso aqui até a DRJ faz ponderações e também traz isso como elemento. De fato, fica comprovado que a pessoa jurídica incorreu na vidação prevista no 29, que prevê como hipótese de exclusão a constatação de que o valor das despesas pagas pela empresa no ano calendário supere em 20% o valor dos recursos e tudo mais. Aqui tem um pedido de reingresso relativo ao ano de 2010, mas eu entendo que não é a discussão que a gente travou nos outros casos, né? Porque aqui não é simples exclusão automática por questão de KNRAI ou contato social, você tem uma série de outros elementos aqui, então eu não considerei que a gente estava diante da nossa discussão de outrora aqui nesse colegiado, tá? Então, em seus requerimentos finais, a recorrente pleiteia a possibilidade de usufruir do regime especial a partir de 2010, afirmando que os quadros societários estariam em conformidade com 123. Como bem motivou a decisão de piso, tal pleito não estaria previsto, até a gente poderia, grosso modo, mas em caso, né, então note-se que cessadas as causas. Eu pensei muito sobre isso aqui, mas eu não achei que seria uma forçação de barra, até porque a gente tem vários incidentes aqui que merecem uma averiguação quando do novo pedido de opção, né? Então, cessadas as causas que deram motivo à exclusão, a pessoa jurídica do regime, nada impede que seja pleiteado outra vez. Destarte deverá, hora recorrente, buscar os procedimentos próprios, cabe a colegiado por pronunciar-se tão somente com relação ao litígio instaurado decorrente da insatisfação, tá? Então, eu entendi, ele também levou o pleito para a DRJ também enfrentou nesse sentido, e eu acho que, principalmente nesse caso, tantas circunstâncias fáticas aqui, tantos elementos de exclusão. Então, diante do exposto, voto, e da necessidade de prova aqui inequívoca, né, de uma contraprova. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele, também fundamental do voto. Meu termo de verificação fiscal também foi bom, isso ajuda bastante, né? Tá certo? Senhores, eu vi que o doutor Efigênio já levantou a palavra. Mãozinha lá, uma palavra não, pode falar. Gisele, no parágrafo 25, você, na última frase, você diz o seguinte, se você satisfaz que não demonstra ocorrente de desmembramento, mas sim a existência de empresas distintas que formam um grupo econômico, não é isso? Então é só para você corrigir, porque do jeito que está aqui, você coloca que foram um grupo econômico e muda completamente o contexto. Só esse pequeno detalhe. Obrigada, é forma. Esse erro a gente não pega nunca. Dislexia. Não, e é só outro que... Eu já me coloco adentro. Quando for. Mas vocês estão vendo como eu troco a letra? Normal, né? Eu estou começando a achar que eu sou disléxica, na verdade. Senhores, podemos votar, né? Está muito bem claro, bem fundamentado o voto. Excelente voto, mais ou menos, doutora Gisele. Doutor Nunes. Só fazer uma dúvida. Qual seria, então, Gisele, no seu entendimento, o caso de aplicar esse dispositivo do fracionamento? O que seria o fracionamento, então? É porque aqui, para mim... Desmembramento, melhor dizendo. Quando eu imagino um desmembramento, eu não estou imaginando empresas do mesmo grupo, uma cisão total ou parcial. Aqui, talvez, que ele tenha que trazer e que... Mas porque o que a fiscalização disse foi isso mesmo. Existia uma empresa, aí depois foi criada uma outra empresa. Não é não? Ou não. Que a fiscalização disse? Que eu me lembre, não. Porque elas continuam todas existindo, tá? Esse é o ponto. Você não tem desmembramento. Não, sim, claro. Mas no caso, porque assim, o que para mim, desmembramento é justamente desmembrar e não tentar
uma fazer as vezes da outra. Eu acho que não. você tem empresas distintas. Tudo bem. Independentemente de existir o grupo de fato, de fato ela ser só uma empresa, formalmente houve um desmembramento, não houve, não? Não, entendo que não. Aqui eu trago, se você quiser, eu vou então passar o step by step do item 25, que eu acabei não lendo, porque, na verdade, ela parte do pressuposto que essa Network Solution depois veio da asa recorrente, só que não, são empresas distintas, não veio da asa. Uma não decorreu do desmembramento da outra. Não decorreu, são empresas distintas, esse é o ponto, quer ver, ó. A empresa foi constituída através do contrato social registrado na junta, número tal e tal, inicialmente utilizava a razão social de Universo Network Solution, sediado em Jataí, tendo como sócio Leonardo. Através da primeira alteração contratual, datada de 7/11, a empresa transferiu sua sede para Uberlândia e alterou a sua razão social para Cedro Marketing Finanças, passando a exercer atividade de banco de dados. Isso é uma, então a Cedro Marketing, ela decorre da Universo Network. Através do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas, tal, foi constituída a empresa Cedro. Ela não nasceu num desmembramento, a Cedro Service Technology, ela nasceu ali, tinha outra mudou a razão social. Então, a empresa Cedro Marketing se enquadra no KNAI fiscal, desenvolvendo não customizável, e a empresa Cedro Service no KNAI 62, suporte técnico, manutenção. Aí eu ponho que, pese a hora recorrente não tenha contestado expressamente as acusações feitas pela fiscalização, no sentido que a Cedro Service Technology e a marketing tem funcionamento no mesmo endereço, e utiliza. Porque ela veio falar assim, é uma coisa só, mas o que eu estou falando, não. A Cedro é uma coisa, a marketing é outra. Eles começaram a confundir que esse nascimento né, da Cedro Service em 7/11 decorreria de uma alteração da Cedro Marketing, mas não decorre. As duas existem. Então, no máximo que eu tenho aqui é um grupo econômico, e aí poderia ter tido alguma investigação sobre interposta pessoa. Tá? Aqui, se elas viraram uma coisa só, na prática, mas não viraram, tá? Os KNAIs são distintos, não caberia isso. Entendi. Então, assim, essa acusação é parte de uma presunção, né, desse grupo econômico de fato, que o grupo econômico de fato existe, e que as duas empresas são decorrentes desse grupo econômico. Mas não é e aí ela enquadra como desmembramento, aí eu falei, isso não é um desmembramento putativo. Não é desmembramento, uma nasceu, existia, mudou o nome, a outra nasceu novinha, em folha. Formalmente não houve desmembramento, eu acho que esse dispositivo é para quando há esse desmembramento formal, né, quando há uma cisão, né, quando uma empresa nasce da cisão de outra, por exemplo. Perfeito, que foi a resposta que eu te dei, né? E para mim aqui fica claro aqui. Entendi. Então, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho e ficou da seguinte forma: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 271, é o processo 18.363, 722, 977, 2014, 31. Recorrente, HE, administradora e promotora de vendas limitada, EPP. Mais uma vez, a palavra está com a doutora Gisele. Gente, só para esclarecer, eu coloquei na pasta tanto uma resolução como um acórdão, tá? Abram primeiro a resolução, que eu quero uma opinião geral, que eu acho relevante, tá? Porque, teoricamente, já vou adiantar a situação, é exclusão do simples, mas o foco aqui é potencial intempestividade de recurso voluntário. Então, o que acontece? Por que eu proponho a resolução, tá? Peraí, deixa eu só abrir, porque eu fui falando e nem abri eu mesma a situação. Tá? Então, o que acontece aqui? Ela foi excluída com base na existência de débitos exigíveis e tudo mais, tá? Então, aqui, o que vem a acontecer? Vamos lá. Vamos diretamente ao item 6.
Tá, então, teoricamente, a DRJ julgou, manteve a exclusão do simples por falta de regularização dos débitos motivadores. Aí, de acordo com o documento de folha 50, que eu coloquei aqui para os senhores, não é possível evidenciar a efetiva data em que a contribuinte foi cientificada da decisão, vez que é apenas um carimbo do CDD Centro de 1/6/2016. Me parece que é essa data, porque às vezes, né, só que aqui eu não tenho nem o AR, se vocês olharem o processo, e nem a data que a Ellen aqui, essa mocinha, assinou. Então, eu fico só com a data aí do CDD Centro. De outra parte, segundo o termo de juntada de documento de folha 52, a recorrente apresentou recurso voluntário em 14/7/2016, mas a assinatura da petição data de 2/7/2016. E aí começou a me gerar uma dúvida se de fato não mereceria, aí tem a juntada do AR. E aí eu ponho, em vista desses dois documentos, foi emitido despacho de encaminhamento no seguinte sentido: o contribuinte manifestou contrariedade à decisão do CARF e se manifestou de forma intempestiva à decisão, nesses termos, encaminha o CARF para sua manifestação. Então tem essa questão da intempestividade. Adicionalmente, cumpre consignar que a recorrente, seu recurso voluntário, considerou que o débito inscrito e tal, no valor de tal, foi parcelado, encontra-se totalmente quitado, porque, assim, me parece que há uma fumaça de um bom direito aí por parte do contribuinte, mas, se é intempestiva, né, mas vamos lá. Aí eu ponho da necessidade de baixar em diligência, eu ponho conforme relatado na análise do documento de folha 50, não é possível evidenciar a efetiva data que o contribuinte foi cientificado. Por outro lado, em termos práticos, não necessariamente a data da juntada do recurso voluntário pela Secretaria da Receita Federal coincide com a data de realização do protocolo. A gente vê que algumas situações sim, outras não. Diante desse contexto, e por prudência, eu converteria para que a autoridade preparadora junte aos autos o rastreamento do correio, de forma a confirmar que a contribuinte de fato foi cientificado da decisão de primeira instância em 1/6, bem como esclareça se a data do protocolo é a mesma da juntada ao processo eletrônico, e aí depois retorna. Ou ainda, se der dessa visualização daquilo que eu coloquei, se o colegiado falar, não, Géria, a gente está seguro que foi realmente 1/6, que é intempestiva, eu já coloquei também um acórdão no sentido da intempestividade. Mas, assim, tá, então, essa é basicamente a situação. Então, ou a gente, em comum acordo, considera, assim, a intempestividade, e eu já parto para o acórdão, não tem problema algum, ou faria essa resolução por prudência, tá, gente? Que, na verdade, seria a minha primeira, eu ficaria mais tranquila com isso. Doutora Gisele, pela fumaça. o seguinte, se a questão for, pelo que eu entendi, esse AR, ele está assinado, mas não tem data, né? Ó. O parágrafo 2º do artigo 23 do PAF diz o seguinte, considera-se feita a intimação. No caso do inciso 2 do caput desse artigo, que é por via postal, na data do recebimento, ou se omitida 15 dias após a data da expedição da intimação. Eu acho que seria o caso, não? Como ele tomou ciência porque está assinado, mas no AR foi suprimida a data. Então, assume-se essa presunção da lei aqui, né? 15 dias após a data da expedição da intimação. Se a gente considerar 15 dias após do 1º de junho, vai dar dia 16 de junho, tá certo? Ele ficaria tempestivo, o recurso voluntário? Que eu acho que é uma aplicação direta aí do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 23, viu? Eu fiquei na dúvida. Peraí. Mas pode abrir o decreto 7075, para o artigo 23, parágrafo 2, certo? Peraí. É que normalmente nesses casos a gente baixa para a juntada do AR, né? Que eu acho que é o AR, né? Esse já é o AR. Sim, mas eu não consigo ver a data que ele recebeu, né? Não tem, né? Eu acho que eles não vão poder fazer nada mais. Então, por isso que isso era muito comum no passado, viu, Gisele? Eu nunca peguei nada parecido com isso. Eu fiquei bem quem assinou não colocou a data. Isso é comum.
Isso é muito comum, por isso que Mas, gente, sabe o que chamou minha atenção? Já até disse como tem que reagir. Mas sabe o que chamou minha atenção? Você tem o termo de intempestividade lavrado pela própria Receita Federal, né? Aqui as folhas. Você tem a constatação de... Existe, presidente. Porque eu acho que... Acabou me colocando... Agora eu lembrei. Isso aqui, para mim, está claro que a gente considera o dia 16 de junho, tá certo? É um AR assinado, ele recebeu, mas não sei a data, aí vem a presunção, que eu preciso para segundo o artigo 23, tá ok? Peraí, eu vou fazer a contagem, mas de toda forma, se você pegar... É 16 de junho, né? Quer dizer, até que na verdade esses 15 dias não é um prazo, ele presume que ele foi certificado 15 dias depois, né? Uma presunção legal. Perfeito, mas como a própria Receita Federal lavrou a intempestividade, isso me gerou também... Aí tem que olhar também esse detalhe aí, para mim, aí... Eu vou abrir aqui, tá? Eu vou até colocar o processo, eu já olho. Peço até desculpas, mas eu achei... Esse termo de percepção ou termo de revelia? Nenhum dos dois. É um despacho de encaminhamento do processo para o CAF, em que a DRF diz que é intempestivo. É folha 63. Folha 63. Não é um termo, não, é um despacho. Olha, recebi o recurso voluntário, é intempestivo, estou enviando para o CAF. Só eu acho que aí cabe voltar mesmo, né? Aí nessa opção aí eu concordo, Gisele, porque aparentemente não é, mas pelo que a gente era para considerar o dia 16, tá entendendo? Porque aí você podia até citar também o inciso 2 para o segundo. Mas diante dessa declaração da comunidade, né? Ela tem que se manifestar, né? Pois gente, porque eu fiquei assim no mato sem cachorro aqui, né? O recurso voluntário foi apresentado 14 do 7, muito após, não? Por isso que ela foi intempestivo, 14 de junho é a data da ciência. Então, mas o recurso é um mês depois, 14 do 7. Não, mas se for 16 de junho, 14 de junho... Mas se foi, aí já não seria intempestivo. O presidente tem razão. Tem 45 dias, né? Vamos dizer assim. Você entendeu, Efigênio, o problema? Porque se a gente partir do pressuposto da aplicação do decreto 7235 na linha do que o presidente colocou, não seria intempestivo. Mas com o termo de intempestividade, realmente ficou uma situação... Caso esclarecimento, eu acho que sim, né? Eu acho que nesse caso ele considerou intempestivo porque ele levou a data do dia 1º. Claro! Não é o dia 1º, é o dia 1º. A gente aqui, se ele tivesse colocado essa regra do PAF e tal, ele não analisou, ele considerou o dia 1º. Tem uma regra específica que a gente considera aquela data, porque o AR é aquele. E ele não é assim. Então, a gente considera tempestivo. Para mim é tempestivo. Tempestivo parece que está. Daí pode passar por mérito, então. Tá, exatamente, julgar o mérito. Bom, é que eu acabei no acordo entendendo pela intempestividade vis-à-vis. Não, eu acho que se voltar, como a senhora está pedindo, eu podia até falar, um parágrafo, mas olha, aparentemente é tempestivo por causa do documento tal, e pede por que eles estão colocando essa data, né? Você me enfrentou mesmo, então vou baixar a diligência mesmo, ok. Você entendeu, Gisele? Que aí... porque no fundo o meu acórdão foi pela intempestividade. Por quê? Porque eu considerei que foi dia 1º também, tá, gente? Porque no fundo, eu não apliquei a regra para, diante da não assinatura, eu vou contar os 15 dias. Não, eu entendi o dia 1º. Só que, como você tem quase 2 meses aqui e você tem aquele termo da DRF de intempestividade, bom, vocês sabem, se quiserem, eu vou ajustando nesse meio tempo e a gente julga mérito. Para mim também não tem problema. Mas eu acho que essa conferência seria interessante, né, gente? Porque, assim, pessoalmente falando, dada essa... né, porque pode não ser, concorda? É o seguinte, porque vai ter que ser verificado o AR. E o AR não foi assinado. A delegacia não tem o que fazer nesse aspecto. O mais que ela... Desculpa, ele não foi datado. O mais que ela vai falar é o seguinte, olha, eu considerei intempestivo considerando o dia 1º, porque não tem outra prova a ser produzida. Mas aí, se ela fizer isso, eu tenho segurança para aplicar o decreto e seguir com mérito. Concorda? Porque a gente está partindo deste pressuposto. Mas, Gisele, assim, esse mérito, aliás, essa decisão, se é tempestivo ou não é da DRF, é do CAF, certo?
ela presta essa informação, mas não é relevante essa informação, tanto faz ter como não ter. Porque cabe a nós avaliarmos isso daí, segundo o decreto 70.235, diz assim, olha, contribuinte de todo recurso voluntário, a administração tributária tem que mandar para o CAF, mesmo que seja intempestivo, certo? Então, ela presta essa informação, mas não é relevante. A gente é que tem que analisar. E a gente analisa conforme a legislação. Eu acho que, para mim, eu concordo com o Ricardo, certo? Ele, assim, se não está datado, a gente tem que considerar a ciência 15 dias depois da expedição. O problema que eu vejo aí é que eu não sei qual é a data da expedição. É o carimbo, né? É o carimbo posto pelos Correios, né? Não, aquele carimbo não é a expedição, é a data que o Correio diz que entregou para o contribuinte. Pois é. Então, assim, quando o carteiro entrega o AR, aí ele vem... Não, eu interpreto que essa é a data da expedição deles, não é a data do... Não, é a data que o carteiro recebe. Pois é a expedição, né, para entregar, né? Eu sempre considerei essa data como a da expedição, aquela do carimbo redondo. Isso. Eu sempre considerei aquela data como a da expedição. Eu pensava que a expedição... está me trazendo uma informação, talvez não seja, não é, Nilson? É o que o pessoal sempre adota, tá entendendo? Eu pensava que a expedição era a data em que a Receita expedia a intimação, que sai da Receita, né? Ou seja, seria o outro lado do AR, entende? Quando tem lá um recibo, o Correio dá um recibo para a Receita de que ele recebeu aquele documento. Aí, desse lado aí, é quando entrega para o carteiro, aí carimbo isso daí. Entende? Tanto é que esse carimbo, geralmente, é igual à data do recebimento. Geralmente é igual à data do recebimento, é muito difícil ser diferente. Mas, às vezes, pode acontecer, meu, te dar com aquela data e o contribuinte assinar uma data posterior. Outra data, pode, com certeza. Certo? Mas, geralmente, é igual. Por quê? Porque esse carimbo é a data que o contribuinte recebe. Geralmente. Diferente da expedição. A expedição é o que está do outro lado. É o que ficou com a Receita quando ela entregou a intimação para o Correio. De qualquer maneira, se assumir ele como data da expedição, em tese, você não vai prejudicar o contribuinte na contagem, né? Eu preferia isso daí, entende? Assim, porque, de qualquer forma... Porque essa data não vai ser pior do que a da verdadeira expedição, se ela não é a da expedição, entendeu? E aí eu não sei se... O mais que vai acontecer é o seguinte, a Receita Federal, eu não sei, essa regra não está parecendo o SUCOP, né? A ER comum mesmo. Não parece. Não é do SUCOP. Isso aqui, o que a Receita, se tiver esses dados lá, vai verificar conferir o número que ela encaminhou, o número desse AR, que ela encaminhou, e traz aquela relação, e aí provavelmente que vai acontecer o seguinte, ele vai ser intempestivo. É isso, gente, eu acho que ele é intempestivo, eu acho que a chance de ser um dos 6 é imensa. Acho que não. Porque não tem a data, Gisele, não tem a data. Não tem a data. Não, eu não vejo que seja que normalmente esse carimbo de que vocês estão chamando de expedição, na maioria dos casos é o que... A expedição é a data da entrega. O AEC tem a data da entrega, eu te digo isso com bastante segurança, viu? Isso é uma coisa bem antiga na Receita. Bom, certo? Eu mantenho a minha resolução, presidente. Eu me sinto mais confortável nesse sentido. A gente pode colocar em votação, claro, e respeitar o posicionamento, não tenha dúvida, tá certo? Mas é como eu estou dizendo para vocês, a data é a data que está aposta, no momento que ele recebe. Não é a data que está em cima, essa data que está em cima é que a gente considera a data da expedição. Okay? O doutor Alain pediu a palavra, pode falar. Então, presidente, talvez seja o caso de votar a proposta de diligência antes, né? E se for o caso, se ela for não vencida, a Gisele trouxe o mérito enfrentado, não trouxe, Gisele? Não. Não, o que eu trouxe, na verdade, eu considerei aí intempestiva. Isso, isso aí. Mérito, eu não enfrentei, porque, ao meu ver, eu tenho, assim, eu duvido que seja tempestiva, de verdade. Então, assim, na verdade, eu fiz isso por preciosismo, porque eu não pensei na tempestividade em nenhum momento mesmo. Então, não por mal, mas porque Ricardo, eu até... Na sua opinião, é tempestivo?
Eu entendo que sim, é dia 16 de junho. Na minha visão, não tenho dúvida, não, tá certo? É 16 de junho. Agora, o que poderia ser plausível dentro da doutora Gisele falou, tá entendendo? É esse despacho. Ela pode pedir maiores informações, tá entendendo? Já que a autoridade te passou uma informação. Então, não acho o pedido de diligência algo assim não vou dizer assim, que me feria tanto, não. Eu até admito também, desde que ela coloque dentro desses termos, tá entendendo? Dado aparentemente incoerência, perguntar se existe algum outro dado, outra informação no processo. Ela pode pedir nesses termos, né? Tá eu posso ajustar. Eu já coloquei de forma expressa o despacho da DRF, né? Mas eu posso ajustar, considerando a potencial aplicação do artigo tal, do decreto 7235, em confronto com a informação da DRF de intempestividade, peço esclarecimento. Não, na verdade, eu só vou criar um parágrafo, né, presidente? Eu quero dizer o seguinte, eu pessoalmente entendo que os dados do documento de processo é dia 16 de junho, na minha interpretação. Mas diante, quando a senhora falou que hoje só tem outros despachos, não, pode ser que por segurança você queira saber com certeza, dado que existe uma AR, e é um AR que está assinado, sem dado, caberia a aplicação tal, mas existe despacho, se existe algum outro dado ou informação. Ela não vai decidir a tempestividade, esse dado poderia voltar, tá entendendo? Isso não me fere de forma nenhuma. Tá? Eu faria isso tranquilamente, presidente, esse ajuste, mas eu me sinto mais confortável em manter a diligência. Quanto a isso... Não, isso é claro, a gente vai colocar em votação, isso aí para mim não é inquestionável, tá? Você pode ficar tranquila, tá certo? Eu acho que a diligência, eles não vão resolver, eles não sabem a data que foi entregue, porque o único lugar que tem essa informação, certo, é quando a pessoa que recebe põe a data, né, ou então lá no SUCOP, né, que é aquele controle que os Correios têm dessa entrega aí, certo? Então, assim, eu acho muito difícil a DRF hoje, né, se bem que não faz tanto tempo, não sei, só se tiver o SUCOP, eles juntarem lá a tela do SUCOP, né, e coisa, mas assim... Mas esse não é SUCOP não, Nilson, esse é comum, esse aí tem aquela relação de... Ele consegue isso. Que eles mandam para os Correios. Sim, mas isso é controlado também. Então, na delegacia. Aí, com aquele código, lá, ele verifica o código da R com a relação de remessa. Eles vão na internet e verificam qual a data que foi recebido. Aí eles conseguem fazer esse confronto. E, às vezes, em alguns processos tem isso. Eu já pedi uma vez diligência e veio e era intempestivo. E eles juntaram justamente esse documento, Gênio. Gisele, me diz só uma coisa. Qual é a folha que está o despacho de encaminhamento? 63. Se fosse, claro que se eu volto a ser, poderia ser o seguinte: converter o julgamento de diligência para a autoridade local especificar qual o documento que embasou o despacho da folha 63. Ele precisa dizer qual é esse. É esse? Se for, a gente vai interpretar ele, tá entendendo? Se não, nós não estamos pedindo para dizer que você é tempestivo ou não. Mas eles fizeram um despacho que, para mim, pode até levantar uma dúvida. Qual é o documento que embasou esse despacho? Presidente, da forma como eu coloquei, eu acho que está claro, né? Junte aos autos o rastreamento dos Correios, que é bem isso que o Efigênio falou. Porque aqui dá para buscar esse rastreamento com essas telas. É isso que eu quero ver. Mas isso não vai te mudar nada. Já tem uma R no processo. Esse já tem, o documento é uma... Esse rastreamento vai me confirmar quando ela recebeu, presidente. Daí eu não concordo, porque eu acho que esse dado não... Acho que a única coisa que me parece relevante, que eu dizendo, é um despacho que diz intempestivo, mas ele não faz referência a nenhum documento. Faz ou eu não vi? Você viu, Efigênio, aí? Não, ele não faz referência ao documento, não. Isso sim me pareceria interessante, tá entendendo? Mas sabe o que é, cara? Porque tem um despacho que aponta os documentos que basearam o despacho dele, que é de 50 a 51. O despacho anterior, folha 62, ele diz, olha, considerando as datas do documento 50 a 52. Que documentos são esses? O AR, AR mesmo, e o termo que juntou lá o recurso, né, o pedido de juntado do recurso. Então, ele já apontou os documentos, certo?
Agora, se está certo ou errado, a gente tem que decidir. O que poderia pedir é uma nova informação, dizer assim, olha, é aquilo que o FG falou, certo? Me informe qual foi a data da expedição. Já que não tem a data do recebimento da AR, informe qual foi a data de expedição do AR. Não, não é expedição, não. É relação de remédio. Eles fazem o seguinte: quando esse AR sai, ele tem um código. Com esse código, ele vai no correio e o correio registra a data em que o contribuinte recebeu. A data de entrega. Aí, com esse código, é possível verificar a data realmente. Não, mas a Receita tem um controle dela também, de emissão desse AR. Tinha um livro, antigamente era um livro, aí hoje tem um sistema. É relação de remessa. Igual você manda qualquer coisa para o correio, vem lá, entregue em tal data. Mesmo porque a possibilidade de ser intempestivo realmente é grande. Porque você vê a intimação, né, foi datada, cadê aqui, deixa eu abrir. A intimação... Não, eu acho. Olha, gente, se está gerando dúvida no colegiado, a mesma que gerou... Pois é, diga qual é o seu voto final por votação aqui. A intimação é datada de 24 de maio, a intimação. Certo? A folha de 49. Então, em 24 de maio, foi assinada aquela comunicação, né, que é enviada para o contribuinte, é de 24 de maio. Então, se tivesse sido expedido nessa data, aí o 15 dias seria 10 de junho. E aí, como ele entregou já 15 de julho, seria intempestivo. Entende? Então, há essa possibilidade, sim. Né, a data de expedição é esse carimbo, tanto é que ele tem um carimbo, que é o CDD, é o Centro de Distribuição do Correio Centro. Isso, a data de expedição é esse carimbo que vem no correio, nos correios. É o carimbo. Isso ali, é o CDD, é a data que ele distribui aquilo. Essa é a data... não, eu não concordo, não vou debater mais isso, mas eu não concordo, eu já expliquei porque que não concordo. Eu acho que é o seguinte, essa situação, até para a gente passar para os próximos, ela coloca o voto em relação... Vamos que eu coloquei a votação. Doutor Gisele, a senhora não tem nenhuma alteração dessa forma que a senhora está colocando mesmo? Presidente, até posso colocar o decreto 7235, mas veja, eu manteria dessa forma, porque o que eu quero é exatamente o que o Efigênio está colocando. Eu quero que a Receita Federal me traga esse rastreamento. Eu não sei se a forma como eu escrevi, Efigênio, dá uma lida, vê se atende, mas para mim está muito claro que a autoridade preparadora vê no final, na conclusão, junte aos autos o rastreamento dos Correios, de forma a confirmar que a contribuinte, ou a data que a contribuinte foi, de fato, recebeu, teve por entregue, correspondência, bem como esclareça se essa data do protocolo é a mesma da juntada do processo eletrônico, especialmente em vista da informação da DRF de folhas, que já está aqui no meu despacho também, em vista que folha 50 e 52 foi emitido um despacho de encaminhamento no seguinte sentido: folha 50 e 52. Não, é 62 e 63, não? É do... É aquela do despacho do encaminhamento da DRF. Você está com o processo aberto aí? Aqui fala que ele é intempestivo? É 62 e 63. 62 e 63. Mas é eletrônica essa? Que eu é folhas, 62 e 63. Pronto, é isso que vai ficar, presidente. Pois então, claramente, essa redação que está aqui, ou a senhora vai fazer alguma alteração na sua ordem? Eu pus uma vírgula no final, depois de juntada ao processo eletrônico, vírgula, especialmente em vista da informação da DRF de folhas 62/63. Eu só uma sugestão, porque a senhora colocou aqui, confirmar que o contribuinte de fato foi cientificado essa primeira instância em 1º de junho. É porque eu acho que não tem nenhum dado dizendo que seria 1º de junho, tá certo? Se eu quiser manter, a gente mantém, né? A data que foi cientificada em primeira instância tem como esclarecer se a data do protocolo de relacionamento é juntar o processo eletrônico. Eu posso tirar o em 1 dos 6, rastreamento de forma a confirmar que quando a contribuinte foi cientificada. Quando a contribuinte...
contribuinte. Foi essa data que a DRF considerou como recebido. Justificada da decisão de primeira instância, bem como esclareça-se a data do protocolo do recurso voluntário, porque se vocês olharem que a data do protocolo do recurso voluntário é a mesma da juntada ao processo eletrônico, porque eu não tenho isso, especialmente em vista da informação da DRF de folhas 62 e 63. Bom. Pronto, senhor, já apresentou o voto dela, estou dizendo, como é que o senhor vota? Eu gostaria de sugerir, né, que seja solicitado, na impossibilidade dessas informações aí, informe qual é a data de expedição da comunicação, certo? Porque, assim, a gente está pedindo a data que foi recebido, tá? Esses informes aí, mas se ele não tiver, porque é possível que os Correios não informem. E os Correios só guardam isso daí durante algum tempo, isso já tem 5 anos, né? É possível que os Correios não informem mais, né? É possível que eles não tenham, sei lá, esse registro de AR lá. Então, adicionalmente, informe a data de expedição do referido AR. Adicionalmente, informe a data de expedição do referido AR. Não custa. Porque se a DRF não, a data de expedição é 1º de junho, aí resolve também. Né? Porque aí a gente aplica a lei, o decreto. Então, se a DRF diz que a expedição é 1º de junho, 15 dias depois, segundo o decreto, e aí a gente conta. Certo? É que, teoricamente, o decreto não fala da data de expedição, né? Mas deixa eu ver. Ele fala, 15 dias após. Da data de expedição. A minha dúvida é a data de expedição, é a minha divergência, aliás. Tá ótimo, gente, está aqui. Adicionalmente, informe a data de expedição do referido AR, Neilson. Está incluído. Como é que o senhor vota? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Alain. Presidente, eu vou prestigiar a relatora no pedido dela de diligência. Doutor Alexandre. Também vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Eu também vou prestigiar a relatora, presidente. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho a relatora, presidente. Diante de tanto prestígio da relatora, quem sou eu para não prestigiar a relatora também? Nossa, eu estou me sentindo a mais prestigiada, gente. Mas... mais prestigiada mas é o ministro, né? É igual o ministro. Mas, gente, de verdade, eu acho que a chance da intempestividade é grande. Vamos ver o retorno disso. Já terminou a votação. Olha, então eu voto com a senhora também. Vou ter o seguinte: resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. Ok? E aí a senhora coloca a redação que achar lá que ficou melhor. Está amarrado para o seu voto. O próximo processo da pauta, eu disse, é só questão de ordem, viu? É do doutor Neudson. Neudson, são 17h33. Você acha que esse processo vai dar polêmica ou é mais rápido? Agora vai ser o item 272 da pauta. Porque é só questão para a gente se orientar de quando a gente vai parar para continuar a gravação. Está mudo. Esses dois processos são muito parecidos com aqueles lá que foi relatado, né, pelo senhor e pelo Alexandre, que é aquele fatiamento, inclusive a empresa de confecção. Não é o mesmo grupo, entende? Sim. Mas é aquela mesma situação. Também eram 4 empresas de confecção, certo? Que na verdade era um grupo só. Então é só uma questão de evidenciação de que realmente havia um grupo econômico. Porque em tese de direito a gente já até discutiu o que tinha que discutir. Entende? Então eu acredito que é rápido. Então vamos continuar. Eu vou continuar então. Então vai ser o item 272 da pauta, é o processo 3971000455/2006/93. A recorrente é Captura, Indústria e Comércio de Mares Limitada, Microempresa. Com a palavra o doutor Neudson. Certo. Estou abrindo aqui. O processo trata de exclusão de empresas do sistema integrado de pagamento de impostos, simples, federal, motivado pelo fato de a empresa ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos do artigo 14 da Lei 9.317.
Bom, o relatório da decisão recorrida contém uma detalhada descrição dos eventos em tela, pelo que eu transcrevo a seguir. Eu não vou ler a transcrição, mas eu fiz uma síntese no parágrafo seguinte. Em apresentada síntese, a fiscalização constatou que o contribuinte é empresa que faz parte de um grupo econômico, o qual possui identidade de atividades e de gestão, capitaneado por outra empresa do grupo, de forma que os sócios do contribuinte não são os verdadeiros titulares da empresa, o que levou à exclusão do simples fora atacado. E aí, no recurso voluntário, certo? Como é que ele se defende? Ele diz que a fiscalização não comprovou a ocorrência da apontada interposição de pessoas, diz que a acusação fiscal está baseada em mera presunção, que fere o princípio da legalidade, diz que a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica da empresa, ofendendo o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, que a regulatividade de prestação de serviços terceirizados não pode ser tomada como formação de grupo econômico. Isso porque, o que ele diz? Que a empresa principal, ele contratava as outras empresas como prestadores de serviço, certo? Essa era a imagem, né, que o contribuinte, que o recorrente traz aqui para a gente. Diz que o material publicitário da tomadora do serviço da empresa não caracteriza a formação de grupo econômico. Isso aqui tem que ver, porque um dos elementos colhidos pela fiscalização foi o material publicitário da principal, certo? E diz que o procedimento fiscal violou os princípios da verdade material, da moralidade e outros princípios constitucionais. Certo? Então, o contribuinte combate inicialmente, né, a exclusão, dizendo que não existe provas da interposição de pessoas, portanto, a exclusão seria nula. Mas a fiscalização traz muitas provas, certo? E aí eu transcrevo. Fiscalização eu vou resumir, né, tem muitas coisas, mas eu vou resumir. As principais evidências da fiscalização. Primeiro, os sócios dessa empresa eram empregados, certo, da empresa principal, que eu esqueci até o nome dela. E essa senhora Valci, está até errado o nome dela aqui, que é sócia da empresa principal, ela tinha ingerência sobre a empresa excluída do Simples agora. Ingerência como? Determinar quem a empresa contratava, qual o salário que ela pagava, o salário por hora. Né? O que mais? A fiscalização pegou um jornal lá interno que circulava na empresa, certo? Em que é um jornal comum para todas as 4 empresas, agradecendo a participação numa pesquisa que foi feita entre as unidades. Ou seja, tratando todas as 4 empresas como se fosse unidade, uma coisa só. E tem também outra evidência importante que eu me lembro, assim, a principal é a cativa. Né? A principal é a cativa. E outra evidência aqui, que esse material publicitário, né, que dessa empresa cativa, em que ela trata as outras empresas como unidades. Inclusive, quando essa empresa, né, a excluída, que ela foi inaugurada, né, houve toda uma divulgação, dizendo assim, olha, né, foi aberta nova unidade, né, da cativa na cidade tal, porque são em cidades diferentes, na mesma região, mas são em cidades diferentes, certo? Então, são essas as principais... Ah, sim, tem mais. A fiscalização foi lá nos processos trabalhistas, certo? Foi ver os processos trabalhistas da empresa excluída, e quem representava a empresa excluída era um empregado da empresa da cativa, que é a principal, certo? Então, assim, todas essas evidências, para mim, são suficientes para demonstrar que, na verdade, era um grupo econômico de fato.
né, que não existia essa autonomia gerencial, administrativa, havia e tem outra evidência também muito importante. O faturamento da empresa excluída não era suficiente para arcar com seus custos. A cativa tinha sempre que fazer adiantamentos e injetar recursos para a empresa excluída poder arcar com seus custos, certo? Então, isso tudo não é característico de uma prestação de serviço. Prestação de serviço não pode ser devida a toda essa inter-relação. Então, com isso, eu entendo, sim, que há provas, certo, de que a empresa excluída, na verdade, faz parte de um grupo econômico, capitaneado aí pela cativa, pela empresa cativa, certo? E toda essa evidência que eu acabei de resumir, mas está tudo aí colocado, transcrito, é um pouco extenso, né, porque é muita coisa. A fiscalização fez um excelente trabalho, certo? Então, eu vou só ler a minha conclusão. Verifico que a decisão recorrida fez uma minuciosa exposição dos fatos e seus relacionamentos, de forma que chegou de forma consistente à conclusão de que todas as evidências colhidas convergem para a mesma consequência, de forma que ganham força de prova, suficiente para demonstrar que os sócios da empresa excluída foram interpostas pessoas pela empresa que capitaneava o grupo econômico de fato. No presente recurso voluntário, a recorrente não traz novas evidências ou argumentos, apenas reiterando os argumentos já trazidos na manifestação de conformidade supracitada, de forma que adota os fundamentos da decisão recorrida, acima transcrito. Tá? Outro argumento contribuinte é que ele diz que a interposição de pessoas baseada em mera presunção da fiscalização, isso viola o princípio da legalidade, portanto, seria nulo. E eu digo que o procedimento fiscal ocorreu conforme todos os ditames legais, inclusive quanto à apreciação das provas colhidas. Entendo que a conclusão adotada não está fundamentada em presunção, mas na prova surgida pela convergência de relevantes e volumosas evidências de que as pessoas que figuravam no quadro societário da empresa não tinham capacidade econômica para dar início ao empreendimento e não tinham autonomia para gerenciá-lo. Sim, isso é capacidade econômica, por quê? Porque eram pessoas que, eram empregados, na verdade, né? Eles não tinham recursos, digamos assim, para, construir aquela empresa, entende? Não tinha fundamento econômico, né, para construir aquela empresa, com imóvel, com edificação, com maquinário, certo? E também não tinha autonomia para gerenciá-lo, certo? Porque tudo era feito, né, tudo era submetido a essa Valci, que é a sócia da cativa, sócia administradora da cativa. A prova negativa é sempre de difícil alcance no âmbito material. Aqui, essa prova foi suprida pela prova positiva de que a empresa contribuinte, que era excluída, foi criada e era administrada por terceiro interessado, tá certo? O qual figurava formalmente apenas como tomador de serviços do contribuinte. A outro argumento do contribuinte é que foi violado o princípio da autonomia, certo? Por quê? Porque o fato de ter descaracterizado aí a pessoa jurídica da pessoa excluída, né? Excluída. Entendo que assim razão a decisão recorrida. A exclusão do simples em nenhum aspecto afeta a personalidade jurídica da empresa excluída, nem mesmo sobre o aspecto patrimonial. Independentemente das consequências do presente processo, a empresa poderá continuar suas atividades de forma autônoma, somente não poderá usufruir dos benefícios do regime tributário criado para fomentar as pequenas empresas, pois esse regime especial não alcança empresas médias e grandes, ainda que se organizem formalmente como um conglomerado de empresas pequenas. Então, eu não estou descaracterizando a personalidade jurídica, só digo que é interposta a pessoa.
Entende que os donos, os sócios não são os verdadeiros donos, mas a personalidade jurídica da empresa não está sendo afetada. E aí ele também diz, ele fala da terceirização, que na verdade a empresa excluída prestava serviço de terceirização. E eu digo, conforme já foi demonstrado no item 1 desse voto, a relação entre a empresa excluída não pode ser caracterizada como uma regular terceirização, em razão da falta de autonomia patrimonial e administrativa desta em relação à sua tomadora de serviços. Ademais, deve-se evitar, no processo, debates desnecessários. A solução da lide, como a determinação da natureza de uma terceirização. O fato que deu ensejo à exclusão da empresa do Simples é a constatação de que as pessoas que constam do seu quadro societário não são seus reais titulares, os reais titulares da empresa, conforme ficou evidenciado na investigação elaborada pela fiscalização e evidenciado nos autos, certo? Então, se o contrato é de terceirização não importa, né? O fato que a gente tem que constatar é que os sócios não eram os titulares da empresa, né? Foram depostos pelo sócio da cativa. E o material publicitário diz assim que a cativa tratou as suas prestadoras de serviço como unidade 1, unidade 2, unidade 3, com uma estratégia de marketing, certo? Achei criativa esse argumento. Eu vou até ler, porque eu achei interessante. Ó, a cativa já esclareceu que a adoção da expressão grupo cativa, que era a expressão que ele usava na sua divulgação, inclusive em catálogos traduzidos para o idioma inglês, e a visita aos estabelecimentos da cativa e seus terceirizados é importante para que estes tenham a visão de todo o aparelhamento cativo e seus terceirizados, capaz de atender suas demandas. Em vista disso, nos últimos anos, o setor de marketing da empresa cativa adotou uma estratégia comercial apresentar ao mercado a cativa conjuntamente com seus principais parceiros no processo produtivo, entre eles a hora recorrente. Assim, expõe uma ideia de organização, grandeza e unidade que, aliada a um rigoroso controle de qualidade, lhe permite enfrentar melhor as exigências de mercado que se propôs a atuar. Eu digo que a alegação do recorrente é inverossímil. Uma estratégia baseada na força trazida por uma parceria deve ressaltar a força dos parceiros que resolveram trabalhar juntos, realçando as suas potencialidades individuais que são agregadas à parceria. Na espécie, ocorre o contrário, quando toda a projeção é voltada para a empresa cativa, enquanto as demais são tratadas como unidade 2, unidade 3 e similares. Então, conforme já demonstrado no item 1 desse voto, não resta dúvida de que a empresa excluída é apenas uma unidade, entre aspas, de um grupo econômico de fato, e seus sócios não são seus reais titulares da empresa. Com isso, afasto também essa alegação. E, por último, os princípios do direito são princípios constitucionais, certo? Eu entendo que não foi violado nenhum desses princípios constitucionais, e por isso que eu voto por negar provimento a recurso voluntário, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Neves. Está muito bem fundamentado o voto também, né? Um caso muito interessante. Senhores, alguém quer fazer algum comentário, alguma discussão, ou eu posso passar logo para a votação? Ninguém falou, vamos votar então. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Jefferson, está ouvindo, né? Estou ouvindo. Tá ok. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, o voto do relator está excelente, está certo? Então, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou agora, nós vamos fazer uma pausa, né? Aqui, o senhor falou alguma coisa, Neilson? Sim, senhor presidente. É porque o próximo processo é o do mesmo grupo econômico, a mesma ação fiscal. Ah, sim, ótimo.
Vou citar então, porque é rápido, é bem rápido. Né? Tu vai Eu só demonstrar e tá certo. Eu acho que aí a gente, porque aí já está bem fresco na memória, né? O Conquista. Eu vou chamar esse processo, tá certo. Então, nós vamos ao item 273, que é o processo 13.971.000.457/2006, Conquista Indústria e Comércio Limitado, o relator doutor Neudo, só que eu passo imediatamente a palavra. Certo. Então, senhor presidente, esse caso aqui, certo, é similar ao anterior, porque é uma outra unidade, segundo a terminologia usada pela empresa cativa, é uma outra unidade do grupo cativa, tá certo? Então, os elementos, as evidências trazidas do grupo são as mesmas, foi o mesmo procedimento fiscal que fez a apuração do processo anterior, fez essa apuração, as evidências são as mesmas, e os argumentos do contribuinte são os mesmos, entende? Então, o relato é esse, e o meu voto também é nos mesmos termos, certo? Do voto anterior. Tá? Não há nada que diferencie, certo? Em termos de fundamentação, pela razão que não há nada que diferencie, fundamentação do meu voto, pela razão que não há nada que diferencie nem a fundamentação da exclusão, nem digamos, a argumentação do contribuinte a mais de um item, certo? Que esse item 8, é o último item lá, que é abordado aqui no voto, em que o contribuinte diz assim, no que diz respeito ao... tá certo. Não, desculpa, deixa eu corrigir. Porque aqui tem uma outra fundamentação, que é o embaraço à fiscalização. Porque, nesse caso, o contribuinte não apresentou a documentação que a fiscalização intimou para apresentar. Tá certo? Então, mas é muito simples. Eu digo assim, ó, esse argumento já havia sido... O que o contribuinte diz? Ele diz, toda vida, mesmo que a representação considerasse tal argumento, o mesmo não poderia prosperar, pois a recorrente é a pessoa jurídica idônea e sempre buscou cumprir as suas obrigações tributárias, conforme pode se verificar nas CNDs. Então, ele diz assim, não há razão de dizer que houve embaraço da fiscalização, porque a empresa é idônea. Né? Mais ou menos é esse o argumento dele. Certo? Então, eu digo assim, esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade, foi rebatido na decisão recorrida. E o meu voto eu entendo que essa seja a razão da decisão recorrida. O contribuinte negou-se a apresentar, sem qualquer justificativa, documentos essenciais ao cumprimento da fiscalização, os quais o contribuinte tinha a obrigação de guardar e disponibilizar ao fisco. O fato de o contrato de aluguel do estabelecimento ter sido juntado à manifestação de inconformidade não exige um embaraço, pelo contrário, demonstra que o contribuinte possuía a documentação e não o apresentou no curso da auditoria fiscal, exatamente para dificultar o trabalho da fiscalização. A fiscalização pediu que ele apresentasse o contrato de aluguel, porque o imóvel não era da empresa, o imóvel era da cativa, né? E aí não foi apresentado esse contrato de aluguel, e só foi apresentado lá na manifestação de conformidade. Por isso, eu entendo que o fundamento do embaraço também é cabível aqui. Esse é o voto, senhor presidente. Ok, doutor Neuso. Você apresenta o documento da manifestação, né? Reforça mais a tese do embaraço. Né? Do embaraço, O contrato de aluguel, né, algo que se faz antes. Né? Então... Isso, né? Ficou até mais forte. Tá muito excelente, mais uma vez. Senhores, doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Excelente, está bem claro. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Eugênio. Acompanho, presidente. Jefferson. Presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, eu também acompanho, é claro, após os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento a recurso voluntário. Eu vou fazer uma pausa agora, tá certo? Pedir para interromper a gravação aí ao Isaías, e a gente faz um intervalo de 10 minutos, depois retorna, tá bom?